14, o item 1 da pauta, é uma decisão não terminativa. Trata-se de um projeto de lei da Câmara dos Deputados, de número 63, de 2013, que dispõe sobre o processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho, alterando a consolidação das leis do trabalho aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943 e da outras providências. A autoria é do deputado Valtenir Pereira, a relatoria do senador Paulo Paim. O relatório é pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 63 de 2013, com uma emenda que o senador apresenta. A votação será simbólica e eu concedo a palavra ao senador Paulo Paim para proferir a leitura do seu relatório. Senhor presidente, como é um projeto que repercute muito no âmbito da Justiça do Trabalho, e no meu entendimento ele vai facilitar e vai acelerar os processos, eu vou fazer a leitura na íntegra do pronunciamento para que todos tenham clareza da importância desse projeto que Vossa Excelência me indicou como relator. Relatório. Trata-se de projeto de lei da Câmara, PLC 63/2013, do deputado Valtenir Pereira, que dispõe sobre o processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho, alterando a CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 43. A justificativa da proposição reside na necessidade de se conferir segurança e efetividade ao sistema recursal trabalhista, à luz do que dispõe o artigo 5º da nossa Constituição, no sentido de tornar razoável a duração do processo trabalhista, que hoje todos sabem que é muito demorado. Com essa finalidade, promovem-se diversas alterações nas normas que disciplinam a recorribilidade de decisões da Justiça do Trabalho. Em primeiro lugar, modifica-se o artigo 894 da CLT, a fim de que os recursos de embargos seja cabível também no caso em que a decisão proferida pelas turmas do Tribunal Superior do Trabalho, TST, contrariar súmula ou orientação jurisprudencial da mencionada Corte, ou ainda súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Aumentam-se ainda os poderes do ministro relator, que poderá monocraticamente negar seguimento ao recurso de embargos, em hipóteses das quais a sua inadmissibilidade for manifesta. Da mencionada decisão denegatória, nos termos do parágrafo 3º, que se busca inserir no artigo 894 da CLT, caberá agravo no prazo de 8 dias. Além disso, a proposição modifica a disciplina do curso de revista para, nos mesmos moldes acima referidos, ampliar as suas hipóteses de admissibilidade. Estabelece ainda a necessidade de se indicar o trecho da decisão recorrida que substancia o pré-questionamento da matéria aventada perante o TST. A imperiosidade de se apontar de forma explícita o dispositivo da lei reputado ofendido pela decisão impugnada, assim como de se expor analiticamente as razões do pedido de reforma do pronunciamento jurisdicional combatido. Determina-se ainda que os tribunais regionais do trabalho procedam à uniformização de sua jurisprudência, a fim de que a tese jurídica prevalente das cortes locais seja paradigma para a viabilização do conhecimento do recurso de revista, pois a ausência da referida previsão no sistema recursal trabalhista tem permitido o cabimento de recurso de revista
em face do pronunciamento da turma do Tribunal Regional do Trabalho de determinada região, possibilitando a fixação de diversos entendimentos sobre uma única questão jurídica na mesma unidade jurisdicional federativa e impedindo o controle da autoridade da lei federal e da unidade de jurisprudência pelo TST. No tocante aos embargos de declaração, o projeto disciplina as hipóteses em que o TST poderá conferir efeito modificativo ao apelo e às situações em que não haverá a interrupção para a interposição de outros recursos. Relativamente ao agravo do instrumento, dispensa-se o recolhimento do depósito recursal quando a finalidade do apelo for destrancar recurso de revista que impugne decisão contrária à súmula ou orientação jurisdicional do TST. Por fim, a proposição incorpora à Justiça do Trabalho, mediante a exerção dos artigos 896B e 896C na CLT, procedimento para exame de recursos repetitivos. A proposição foi distribuída à Comissão de Assuntos Sociais, à Comissão de Justiça e Cidadania, cabendo a última decisão terminativa na matéria lá na CCJ. Até o momento não foram oferecidas emendas. É um relatório. Análise. Nos termos do artigo 22.1 da Constituição, compete à União legislar privativamente sobre o direito processual, motivo pela qual a modificação do sistema recursal trabalhista insere-se no âmbito normativo do referido dispositivo constitucional. Além disso, por não se tratar de matéria cuja iniciativa seja privativa do Presidente da República, do Procurador-Geral da República e dos Tribunais Superiores, aos parlamentares é facultado iniciar o processo legislativo sobre o tema nos termos do artigo 48 da Carta Magna. Quanto à atribuição da CAS para o exame de tão importante proposição, o artigo 100, primeiro do Regimento Interno do Senado Federal, a ela confere tal prerrogativa. Note-se ainda que não se trata de matéria constitucionalmente reservada à lei complementar, motivo pelo qual a lei ordinária é o instrumento apto à sua disciplina. No mérito, a proposição torna efetivo o disposto do artigo 5º da Carta Magna ao contribuir para o alcance de tão almejada duração razoável do processo. Entretanto, não se descura da segurança jurídica que deve nortear os pronunciamentos jurisdicionais emanados das Cortes Nacionais. Isso porque, ao mesmo tempo que amplia a hipótese de admissibilidade do recurso de revista e dos embargos do TST, reforçando o papel uniformizador da mais alta Corte de Trabalho do país, o projeto majora poderes do ministro relator, evitando com isso que apelos manifestamente inadmissíveis congestionem a pauta de julgamento de tão assoberbado tribunal. O fortalecimento da uniformização jurisprudencial no âmbito dos tribunais regionais também trará mais segurança jurídica, sem qualquer prejuízo ao papel institucional já atribuído ao TST, ou de uniformizar a jurisprudência no âmbito nacional. Não menos importante destacar a disciplina conferida aos embargos de declaração, no sentido de somente se permitir concessão de efeito modificativo ao apelo nas hipóteses em que a omissão perpetrada pelo acórdão recorrido for suficiente, por si só, para ensejar sua reforma. Garante-se com isso a correção de decisões injustas, sem desprestigiar o direito da outra parte manifestar sobre o pedido formulado no remédio aclaratório, o que, a toda a evidência, encontra-se em conformidade com o devido processo legal e com ampla defesa positiva, conforme previsto no artigo 5º, 65 e 55 da Constituição Federal, 54 e 55. Importante é ressaltar o mérito de trazer para a Justiça do Trabalho procedimento que confere maior racionalidade ao julgamento de recursos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica. Trata-se, pois, de medida que definitivamente contribui para o aprimoramento da prestação jurisdicional oferecida pela Justiça do Trabalho, por direcionar os seus esforços para as resoluções de novos conflitos oriundos das relações de capital e trabalho e para o julgamento de diversos processos que tratam da mesma questão de fundo. Por todo esse motivo, o PLC 63/2013 merece ser louvado pelo Poder Legislativo, necessária apenas a apresentação de uma emenda que sane erro formal de redação,
verificado no parágrafo 3º, que busca inserir no artigo 897-A da CLT. Consiste ela da correção da expressão apresentação por representação, já que a representação processual da parte o pressuposto recursal extrínseco necessário ao conhecimento dos embargos de declaração. O voto, pelo exposto, opina-se pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do PLC 63 de 2013 e vota-se pela sua aprovação adotada a seguinte emenda. A emenda, lá no artigo 1º, artigo 897-A, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recursos por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. É o voto, senhor presidente. Em discussão, a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, senhores senadores e senadoras que aprovam o presente relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto de lei da Câmara número 63 de 2013, com a emenda número 1 da CAS. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania em decisão que será terminativa.